astronômicos. E atenção, porque teremos um eclipse da Lua na virada de domingo para segunda, de 20 para 21 de janeiro. Fique atento, hein? Nós estamos aqui com o professor Paulo Bretones. O professor, ele é do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos, que é a UFSCar. É um estudioso de astronomia. Sempre que a gente quer falar de astronomia, a gente recorre aqui ao professor Paulo Bretones. E hoje aqui no estúdio. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigada. Obrigado, Tânia. Eu que agradeço a oportunidade. É uma alegria estar aqui. Muito bom. O professor nos deu o alerta. Olha, vai ter um eclipse da Lua. Vai ser de domingo para segunda? Temos um horário exato? É, bem na madrugada de segunda, né? De domingo para segunda. E felizmente tem muita gente aí, muitos estudantes que estão de férias e professores que podem utilizar para observar, né? Aliás, esse aspecto que o professor falou dos professores e dos estudantes observarem, isso vale para todo mundo, porque afinal de contas somos todos estudantes do mundo, Sim, né? Sem dúvida. E que o senhor sempre destaca da importância da gente olhar para o céu. Né, professor? É verdade. Os fenômenos estão acontecendo, né? Quer dizer, não um eclipse todo dia. Claro. Mas sempre tem coisas interessantes para olhar no céu. Sempre tem coisa acontecendo, né? E sempre eu acho que é importante privilegiar a oportunidade para as pessoas observarem e para as crianças também conhecerem esses fenômenos, né? Porque um eclipse assim observado, por exemplo, com amigos, com a família, a gente nunca esquece, né? É uma coisa muito bonita de se ver. Sim. Então vale a pena. E mesmo num dia normal, com o céu estrelado, o que a gente pode observar antes de entrarmos no eclipse? Depois eu quero saber exatamente o que é um eclipse e tal. No dia a dia, assim. O céu estrelado, quer dizer, o céu da noite, particularmente, né? Ele é muito bonito, mas depende do lugar por causa da poluição luminosa, que tem muito nas cidades hoje, né? Sim. Muita gente morando no ambiente urbano e fica muito limitado para ir para lugares mais afastados, né? E poder observar o céu. Mas sem dúvida, quando a gente observa o céu, e dependendo do lugar, cada vez mais a gente vai observar estrelas, não é? Pontinhos, manchinhas que são aglomerados de estrelas, nebulosas, planetas. E é muito interessante a gente notar os fenômenos acontecendo, né? E aí eu posso citar uma lista de fenômenos importantes. Não sei se você que acontecem assim, que acontecem cotidianamente? Que a gente, quase cotidiano, mas assim, comparando de uma noite para outra, por exemplo, né? O que, por exemplo, que a gente por exemplo, observar? as próprias fases da Lua. Tem muita gente que tem, e falta isso, principalmente com as crianças, mesmo com os professores, com as pessoas de modo geral, assim, a experiência de ter observado o céu e ter notado, por exemplo, que a Lua, nas fases crescentes, parece um C, por exemplo, né? E no hemisfério norte é o contrário, né? Mas notando isso de uma noite para outra, é uma coisa importante da experiência das pessoas, que mesmo em cidades grandes poderiam notar, não é verdade? Olha, hoje a Lua está diferente de ontem. Cada dia é uma Lua diferente. Cada dia de um jeito, Porque cada dia o ciclo vai mudando, Exatamente, né? A gente pode dizer assim, como muitos livros, muita gente fala que a Lua só tem 4 fases, mas tem muitas, porque fase significa aspecto, né? E ao longo das noites, em cada instante tem um aspecto um pouquinho diferente do outro, tá né? sempre se movimentando. Tá se movimentando, e aí a fase vai mudando o aspecto, né? Sim. Então tem isso, tem a Lua, o Sol nasce em posições diferentes, ou a própria Lua, posições ao longo do horizonte, né? Sim. Então você pode dizer assim, durante o nosso verão, o Sol nasce mais ao sul, e durante o nosso inverno, o Sol nasce mais ao norte, né? Então essas questões todas, e o Sol não nasce sempre a leste. Também não é verdade que o Sol está a pino ao meio-dia, ou seja, bem em cima da nossa cabeça. Não é verdade, né? Varia muito. Varia muito. Do período então, do ano. Varia de acordo com o local que está sendo feita a observação, não é? Então, quer dizer, tudo isso depende da experiência, depende de conhecer que o céu tem tudo isso, né? Sim. E por que isso, né, Tânia? Então, além dessa questão toda, os planetas se deslocam por entre as estrelas. Por exemplo, se pegar Marte, né, que dá para notar o deslocamento facilmente, de semanas, assim, entre as estrelas, né? Enfim, observar constelações, não para decorar a figura da constelação, mas para saber que existem constelações típicas de cada estação do ano, para saber reconhecer que época que nós estamos. Não é sempre as mesmas? Não são sempre as mesmas? Exatamente não, porque no começo da noite agora, nós estamos agora no verão, não é? Fácil de ver o Órion e as Três Marias. Sim. Mas, por exemplo, no inverno, mais fácil de observar, por exemplo, o Escorpião, não é? Então, notar que as estrelas têm cores diferentes, notar que tem brilhos diferentes. E qual é o fundo de tudo isso? Além de que isso estimula as crianças, os estudantes, as pessoas de modo geral a estudarem o universo, terem conhecimento sobre essas coisas, é pensar um pouco e fazer uma reflexão sobre a vida, né? Porque a vida não é só aquilo
tudo aquilo que a gente tem no cotidiano, mas olhar um pouco aquilo que tem no espaço, que é para aumentar a visão. Dá uma perspectiva, né? Uma perspectiva diferente, Sim. né? Acho que é legal isso. É, né? bom. E, inclusive, os nossos problemas se diminuem quando a gente percebe que a gente é uma poeirinha, né? Exatamente. Professor? Não se decepcionar tanto, né? Ser mais humilde, tem tudo isso, né? Tá vendo? A astronomia é maravilhosa. É sempre que a gente fala de astronomia que os professores, os ouvintes gostam. E com o professor Bretones aqui, nós estamos com transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. O Newton diz aqui, ó, o canal do YouTube já faz a propaganda dele. Astronomia ao Vivo vai fazer a transmissão ao vivo do eclipse, usando telescópios. Pois é, teremos um eclipse de domingo para segunda. E é possível observar... Bom, com telescópio fica bem bacana, né? Mas é um fenômeno que é tranquilamente observável ao olho nu, Observável ao olho nu, sem dúvida. O que é o eclipse? Como é que funciona? O eclipse claro, o eclipse da Lua ocorre quando a Lua entra na sombra que a Terra projeta no espaço, né? Basicamente, se a gente explicar isso colocando um globo como sendo o Sol no centro de uma mesa, a Terra gira em torno do Sol como sendo no plano da mesa, na superfície da mesa. Acontece que a Lua gira em torno da Terra, não é? Que é o nosso satélite, com um plano cuja inclinação é de 5 graus, né? Então, com essa inclinação, a Lua, em geral, ela pode passar abaixo da sombra da Terra e nem sempre na frente do Sol, né? Então, quando coincide do plano da órbita da Lua em interceptar o plano da órbita da Terra, ocorre essa intersecção, o que acontece então? Então, Lua, Terra e Sol ficam alinhados. Alinhadinhos. E quando acontece isso, quando a Lua vai passar na frente do Sol, um eclipse do Sol, que se observa numa região muito pequena da Terra, não é? Uma faixa longa assim, mas digamos, o lugar em que aquele momento está sendo observado é pequeno. E o eclipse da Lua é visto por, digamos, metade da Terra. É onde está a noite, que está vendo a Lua, está olhando lá. E a Lua cheia, claro, ela é visível durante, digamos, a noite toda. Ela nasce quando o Sol se põe, porque ela está no lugar oposto, né? E vai se pôr quando o Sol está nascendo, né? Então a gente tem uma noite toda que a Lua está visível. E é sempre com a Lua cheia? Com a Lua cheia. E tem eclipse? Exatamente, com a Lua cheia. E quando a Lua entra na sombra da Terra, na verdade ela entra um pouco antes na penumbra, que é aquela região antes da sombra, a penumbra não é tão facilmente observável, mas a gente vê que a luz da Lua já fica mais fraquinha, não é tão forte, né? Mas o eclipse, na fase que vai ficando parcial, quando a Lua já leva uma mordida, assim, quando ela muito legalzinho, quando mergulha, né? na sombra da Terra, aí a gente vai poder observar isso e até que a Lua entra totalmente na sombra. Eu não sei se os dados, a gente pode dizer os horários, né? É bom para o pessoal já se programar. Ok, a Lua começa a entrar na sombra a 1h33 da madrugada. Bom, então, gente, é de domingo para segunda, né? Hoje não, hein? 1h33, 1h33 do horário de Brasília, da Nosso madrugada. horário já é um horário, isso mesmo. Começa, de verão. E daí a Lua terá entrado totalmente na sombra às 2h41, vamos dizer assim. Aí ela vai andando até que começa a sair às 3h43 e às 4h50 terá saído completamente, já bem tarde, né? E o meio é aproximadamente, digamos, 3h12. Então, quer dizer, se alguém quer uma sugestão de horário, né? Que hora que eu vou acordar exatamente para olhar? 3 e pouco, acho que é legal. Ou então já não dorme, porque o pessoal tá de férias. Exatamente. Se puder observar direto, já fica com os amigos. Reúne o pessoal para ver o eclipse da Lua. E não tem problema de olhar... O do Sol é que tem problema, né? De olhar sem proteção. O Sol é um problema, sem dúvida. O Sol requer filtros apropriados, ou aquele filtro de máscara de soldador, ou filtros especiais, não é? Filtro de Mylar, que se chama, por exemplo, são filtros especiais que servem para observar o Sol. E não vidro esfumaçado, como se dizia antigamente, chapa de raio-x, que ainda tem por aí, mesmo com os exames mais modernos. E, enfim, não filme, hoje não se usa mais filme, mas essas coisas não são boas para a vista, né? E, professor Bretones, eclipse é só do Sol ou da Lua, é isso? Eclipse só do Sol ou da Lua, mas a gente tem eclipses das luas, por exemplo, né? As luas dos planetas. Os eclipses das luas maiores de Júpiter nós conseguimos observar com pequenos telescópios, né? Você vê um pontinho lá, de repente o pontinho desaparece. Por quê? Porque ele entrou na sombra do planeta. E tem também eclipses de estrelas, né? De planetas que estão aí ao redor de estrelas. Os exoplanetas são descobertos ultimamente. Um dos métodos é saber que eles eclipsam as estrelas, né? Imagine você, um mosquito passando na frente de uma lâmpada de um poste. É mais ou menos isso. Vai dar uma bandeira. Mas os detectores conseguem perceber essas pequenas oscilações de brilho
Isso leva a descobrir que existem exoplanetas. Existe um planeta ali. Existe um planeta em torno de uma quer dizer, estrela. então o fenômeno do eclipse, além de ser muito interessante, bonito e tal, tem um aspecto científico importante. Sim, sem dúvida. Historicamente, os eclipses do Sol e da Lua sempre foram muito importantes para várias coisas, né? Estudar a atmosfera da Terra, estudar o movimento da Lua e do Sol. E tem coisas incríveis. Por exemplo, 2 delas eu posso citar aqui que vale a pena. Uma delas é que, assim, como o início do eclipse, por exemplo, quando a Lua recebe a primeira mordida, quando entra na sombra da Terra, como eu falei, esse horário é o mesmo para todos os lugares que estão observando. Mas o horário local é diferente. Porque imagina eu olhando isso agora, começou agora. Quem está, por exemplo, no Peru, não é, que tem um fuso horário daqui para lá, vai notar que está começando naquele momento. Mas o horário dele que vai é ser nosso diferente. é diferente do horário deles, o horário local. E qual é a diferença? A diferença é a longitude. Então, sabendo isso, a hora que começou, a gente estima qual é a longitude. Sim. Então, os jesuítas fizeram isso, sei lá, 1700 e alguma coisa, eles observaram. Os jesuítas ajudaram aqui no Brasil a estabelecer as coordenadas, né? Depois do Tratado de Tordesilhas, estabeleceram as coordenadas, assim, com vários lugares do mundo e usavam, por exemplo, eclipses para isso. Que bacana. Eles previam, né? E outra coisa interessante sobre os eclipses é datas que ocorreram historicamente associadas a eclipses. Então, sei lá, quer dizer, a noite que morreu o rei Herodes, tal. Você tem a história de que ocorreu um eclipse lá, digamos, né? Naquela ocasião, eclipse sol, da lua, que já seja. imagino as teorias todas associando uma coisa a outra. Exatamente, os caras sabem a data que aquilo aconteceu porque ocorreu um eclipse. E astronomicamente dá para localizar o momento que aquilo aconteceu. Então é muito interessante isso. Né? Mas não que quando acontece um fenômeno como esse vai determinar alguma ação aqui na Terra. Não, exato, né? Como os astrólogos diziam no passado. Deve ter muitas lendas, deve ser. Podemos dizer isso, A Isaura diz o seguinte: agora ela já foi na janela, mas a lua ainda não chegou. Mais tarde vai iluminar o Corcovado. A Isaura, que é do Rio de Janeiro. Mas essa hora já tem que ter lua, né? É verdade. Se a lua não chegou é porque ela ainda E da hora que vai nascer ou está encoberta. Certamente ela ainda já é pode visível. nascer ao longo dos horários da noite, assim, sem dúvida. Mas ela já é visível agora. Mas olha como eu sou ignorante. Para mim, se o sol já se pôs, a lua já deveria estar aparecendo. Não, a lua já está agora, certamente, né? Nesse momento que ainda entre a lua nova e a gente ainda vai ter o eclipse agora no final, né? Nós já estamos no momento que a lua já está visível quando o sol se põe, né? O Ibirama quer saber o seguinte: se o eclipse vai ser visível no Brasil. Ele está em Recife. O Brasil inteiro. Sim, todo. Que legal, hein? De ponta a ponta. Bom, aí ó, tem mais ouvinte de Recife, que interessante. Manaus, o Richardson Wilker, de Manaus também. Manaus também você pode ver. Também. Só que aí tem que tomar cuidado com o horário, né? Porque esse horário que o senhor falou é o horário que é o horário oficial de Brasília, que está no horário de verão. Exatamente. Aí vai variar de acordo com a região aqui do Brasil. Muito bom. O professor Paulo Bretones, que é do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, conversando com a gente, fazendo um alerta que vai ter um eclipse da Lua na virada de domingo para segunda, bem na madrugada. E é bem na madrugada mesmo, né? O ápice, que é por volta das 3h. Exatamente. Pouquinho ali da madrugada. E aí o professor chamando a atenção da importância da gente olhar para o céu, observar os fenômenos corriqueiros, né? As mudanças do céu de um dia para o outro, ou de uma estação do ano para outra. Aí você falou do brilho das estrelas e da cor das estrelas. Exatamente. Muda a cor das estrelas? Muda a cor das estrelas. As estrelas têm uma certa, algumas cores diferentes, que tem a ver com a temperatura, tem a ver com o momento evolutivo que a estrela está. A estrela tem uma vida, né? O nascimento, vida e morte das estrelas, né? É muito interessante isso também, né? E a humanidade, mesmo com a história da ciência de séculos para cá, a gente conhece uma faixinha disso, porque as estrelas têm bilhões de anos de existência, né? Então, nós vimos aqui uma de um tipo, a outra do outro, e nós temos uma conclusão, né, que a ciência revela, que tem um ciclo evolutivo as estrelas, né? Então, nascem, aí tem a fusão nuclear, que, né, os hidrogênios colidem, daí vão virar hélio e daí outros elementos, né? E de acordo com a temperatura das estrelas, a gente tem uma coloração que dá para notar, né?
E é muito interessante isso, quer dizer, você vê estrelas avermelhadas, por exemplo, e azuladas. Essa diferença O que a gente pode concluir é que sobre tem cada temperaturas uma? diferentes. A vermelha é mais quente. A vermelha é mais fria. Mais né? fria? É, mais fria. Então, não é que nem o chuveiro, que a gente tem aquelas duas, ou aquelas torneiras, né? O vermelho e o azul, não é? Em geral, na torneira, eu o pensei vermelho... no sol também, que é vermelho. Sim, mas dizem que o vermelho é mais quente, mas as estrelas, as vermelhas são mais frias. E não quer é? dizer o quê? Se é mais fria, é mais... Um pouco mais frias do que o Sol. O Sol, vamos dizer Mas que tenha mais cerca de 6.000 graus, 5.500 de temperatura superficial. As estrelas vermelhas, por exemplo, você pode dizer assim, 3.000 graus de temperatura, um pouco mais frias, vai. Mas quentes também. Não dá, né? Não dá para fritar um ovo na superfície. Não é? E todas as estrelas que a gente vê, elas não existem mais? Não é verdade que não existem mais. O que a gente sabe é que nós vemos o passado, né? Porque a mais próxima fica, vamos dizer assim, 4 anos-luz, que é como dissemos assim, que há 4 anos a luz saiu de lá para chegar até aqui, né? Com a velocidade da luz e tudo mais. Mas não dá para dizer que ela não existe mais. Quer dizer, em 4 anos, como é que eu vou dizer? Daqui a 4 anos eu vou falar, está lá ainda. Significa que ela, né? E as estrelas deixam de existir. Podem ter as supernovas que explodem, por exemplo. Tem essas histórias que são muito interessantes, né? E aí, quando você vai olhar para a estrela, brilha demais, depois acaba apagando. Essa aí foi uma história de supernova, né? Os chineses viram em 1054 uma supernova. Uma estrela que não era visível na constelação do Touro, se tornou visível, muito brilhante, e depois de um certo tempo, dias e tal, ela apagou. Quando nós apontamos um telescópio para lá hoje, nós vimos que ali tem uma nebulosa, ou seja, resultado da explosão da estrela. Muito interessante. Quer dizer, então hoje nós determinamos, falamos, olha, aquilo que eles viram foi o momento que a estrela explodiu. Hoje nós olhamos lá, tem a nebulosa que restou. Né? E fica ali um sinal. Exatamente. Agora uma questão, se a estrela, ela tem o seu tempo de vida, depois ela vai embora, por que as constelações, elas são fixas? Claro, não são exatamente fixas, né? Existem deslocamentos entre as estrelas e as constelações. Acontece que, como o céu é muito grande, como o espaço é muito grande, milhões de anos-luz entre uma e outra, né? Milhares de anos-luz que seja. Então, os deslocamentos, para quem olha olho nu, tal, a coisa é muito pequena, né? Mas se você olhar uma constelação antiga, né, como os antigos poderiam ter registrado, e uma hoje, você pode notar que em alguns casos teve alguns deslocamentos, né? Vamos supor. Até porque os instrumentos não eram tão bons antes, mas a gente sabe que... se todas aquelas estrelas terminar o ciclo de vida delas, aquela constelação não vai existir mais? Não, vai, claro. Porque vem outras estrelas. E outras e tal, sim. Mas é que ao longo da história da humanidade não teve tanta mudança, não é? As estrelas que nós vemos numa constelação... Imagina você, a história da humanidade, centenas de anos de história da ciência. Se a estrela dura tanto tempo, claro. E são bilhões de anos, a gente está vendo uma fraçãozinha da história do universo. Meu Deus do céu! Nós estamos vendo, não só na nossa vida, mas na história da civilização humana, nós temos uma fração de tempo no universo. Então veja como que essa vida é fugaz. A nossa vida é muito mais rápida do que a vida de uma estrela. É fugaz. Nós vamos morrer, a estrela continua lá. Por isso, Tânia, se a gente não curtir, não tiver uma vida melhor, não tiver tratar melhor as pessoas, o que essa vida terá passado, não é? Pois essa é a questão que eu acho que a astronomia nos faz refletir, né? É isso, a nossa perspectiva. No dia do eclipse da Lua, que vai ser de domingo para segunda, professor Bretones, teremos uma superlua? Pois é, a superlua é por causa que a Lua, como gira em torno da Terra numa órbita que não é perfeitamente circular, ela é uma elipse, quer dizer, uma circunferência achatada, vamos supor, gera uma elipse, né? Então, quando ela está passando um pouco mais afastada da Terra, um pouco mais próxima, que nós chamamos de perigeu, quando é perto, e apogeu, quando é mais longe, quando ela está na fase da Lua cheia e também ela está relativamente próxima da Terra, ou passa perto do perigeu, que é o momento mais próximo, estando em lua cheia e passando próximo, ela fica maior, visível, mas não facilmente visível a olho nu. Quer dizer, isso pode ser medido, se você esticar o braço e colocar uma régua, por exemplo, um gabarito, você pode perceber que tem uma pequena diferença, ou tirando fotografia digital com as mesmas condições, você percebe que a Lua tem uma pequena diferença. A astronomia não chama de superlua oficialmente, né? A União Astronômica Internacional nunca colocou isso como nome, isso foi dado por um astrólogo, mas cá entre nós, não é? Pensar que, será que é superlua porque ela mudou de tamanho, então nos faz refletir
e nos faz é possível fazer um experimento, não é? Uma observação para notar que tem essa diferença. É legal. Então, do ponto de vista didático, é uma oportunidade, né? Sim, e a partir daí pensar no movimento, né, dos planetas. Bom, professor Bretones, o Hamilton, ele levanta aqui um tema que nos apavora muito, que são os asteroides. Aí ele diz o seguinte: olá, vi esses dias um documentário dizendo que um asteroide vai passar próximo à Terra no dia 2/2 de 2019. Será que vai passar de raspão na Terra? Como é que é essa história de asteroide? Porque realmente dá medo, né? Pois é. Não foi um asteroide que acabou com os dinossauros? Com os dinossauros, Então, nós somos bem menores que os dinossauros. Não estamos livres disso acontecer, né? Mas o que existe hoje, Tânia, é o seguinte, né? Uma grande catalogação de asteroides aí pelo trabalho científico internacional. E se você notar, existem asteroides que passam relativamente próximos à Terra, que são os NEOs, né? Que são os objetos rasantes terrestres, né? Que se chamam, né? Essa sigla em inglês, né? Se você olhar no site da NASA, procurar os NEOs, né? Sempre vai ter os objetos rasantes terrestres, assim. E sempre, toda vez que você olhar, tem um passando relativamente perto. Mas o que acontece? Essas notícias, quando são divulgadas, todo ano tem uma divulgação. E você vai falar, isso é um problema da imprensa. Claro, bom, mas isso gera uma boa discussão sempre. Isso é que é legal, né? Então daí você vai lá na lista e fala, não, tá passando relativamente perto, mas não tem chance de colisão. Mas mesmo assim, isso estimula novas pesquisas. Por quê? Os asteroides muito pequenos, digamos menos de 1 quilômetro, eles são dificilmente observados. Então é preciso aumentar a pesquisa para saber se não tem chance de colisão mesmo. E para isso existem várias pesquisas sendo feitas, inclusive o observatório brasileiro que fica em Pernambuco e que tem um trabalho importante sobre observação de asteroides, né? E a gente devia ter um para-asteroides, ainda não criamos, né? Por exemplo. Proteção, assim, como tem para-raios. Exatamente. Então tem essa possibilidade também. Se um dia se determinar isso, se vai levar em conta se é possível chegar com um foguete lá que vai explodir o asteroide. Tudo isso é discutível. Até porque explodindo o asteroide, as partículas podem vir. Se ela estiver nessa direção, virão também, não é? Mas tudo isso está em discussão. Ainda bem que enquanto tudo isso está em discussão, não aparece nenhum asteroide que nos colocasse em risco. Exatamente. Bom, o Edson da Silva Bezerra diz o seguinte aqui, professor Bretones. A astronomia tinha grande importância no tempo da navegação, também para a agricultura. Agora, com a tecnologia, não tem a relevância que tinha antes. Pois é, a observação hoje dos astros já foi vital para o ser humano, né? Hoje, já avançamos, já conhecemos muita coisa. Claro. Né? Não é tão importante assim? Claro que é. Continua sendo? Claro, então, mas vamos entender qual é a importância hoje, né? Tá. De maneira muito simples, a previsão do tempo, as telecomunicações, a questão da localização por GPS, né? Por aplicativos que você, para vir de uma cidade para outra, para ele você utiliza esses aplicativos muito, né? E como isso acontece? Por causa dos satélites, né? E como os satélites são lançados? Se a gente não soubesse astronomia, a gente não poderia lançar satélite e mantê-los em órbita, né? Então isso é a base dessa história toda, é saber astronomia sim. Agora você fala, então será que isso é vital? Olha, imagina hoje se grande parte desses satélites deixarem de funcionar. Como que o mundo hoje, do jeito que é feito, no mundo urbano, o nó que isso ia acontecer? Né? Realmente. A gente não é que seja vital ter essa dependência. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas que isso a dependência aumentou muito, aumentou demais. Sim, aumentou demais. Nosso estilo de vida, né? Com certeza. Então hoje quando você fala, os jovens fazem isso. Fala, qual é a rua que você vai, né? Em que lugar que eu vou pegar você? Como eu falo pro meu filho, na rua manda as coordenadas, manda um pontinho no Google Maps. Quer dizer, isso na verdade é o quê? Só se faz isso por causa dos satélites. Exatamente. Aliás, tem um grupo de satélites gigantesco, né? E com muito lixo espacial, né? Lixo espacial é um negócio... Estamos poluindo o espaço. Exatamente. Mas a astronomia continua importante por causa disso, né? Isso no sentido prático, vamos colocar. E aí tem muitos outros que vão aparecendo. A tecnologia espacial que desenvolveu até medicamentos. Isso é uma coisa que vai acontecer, continua acontecendo, né? E por aí vai. Então essa história não vai acabar. Se a gente continuar aqui... Então não tem assunto.
Bom, professor, a gente pode ficar um pouquinho mais depois do Repórter CBN? Tem Sem várias dúvida, perguntas sem aqui. dúvida. A Fátima Sanches diz o seguinte: como é encantadora. A Fátima trabalha com crianças. Ela sempre participa aqui trazendo algumas impressões dela, que trabalha diretamente com criança. Como é encantador você observar as reações das crianças em relação às maravilhas do céu, a lua, o vento, as estrelas. Pois é, e aí ela diz que a astronomia é um tema instigante, dá uma dica literária aqui para as crianças, que é o nascimento da lua. Bom, se pra gente é legal ver o céu, para uma criança, Então, o professor tem que estimular, né? Os Sem pais dúvida, também, todo sem dúvida. mundo, né, professor? É lúdico, né? e a questão do propósito, viu, Tânia? Porque não é só estudar a própria astronomia. Quando você vai fora da escola ou fora de casa, você percebe que a temperatura baixa, é noite, tem o cheiro de alguma planta. Você entendeu isso? Quer dizer, do ponto de vista perceptivo, de experiência para a criança, isso é muito enriquecedor, não é? Então essa oportunidade vale a pena, sempre. A Isaura pergunta aqui para qual direção olhar de forma a observar o eclipse. Vai variar de onde ela estiver, né? Sim. Ai, Mas de modo geral, dá para a gente comentar uma coisa. Quer dizer, a Lua, de alguma maneira, ela já terá passado, dado o horário que o fenômeno vai acontecer. A gente pensa mais ou menos, se a Lua cheia nasce quando o Sol se põe, no comecinho da noite, e ela se põe quando o Sol está nascendo, ao contrário, perto da meia-noite, ela vai estar passando pelo meridiano, né? Quer dizer, o meio do céu, vamos supor assim, não é? Então, se o fenômeno começa 1h30 e tal, o que acontece? Ela tem que olhar já um pouco mais para o poente, né? Mas a Lua vai estar bem alta, então é muito fácil de achar. Exatamente. Vai desviando dos prédios. Exatamente. Bom, professor Bretones, eu vou deixar no ar uma pergunta aqui do Hamilton, outra pergunta do Hamilton, que ele não sabe se é teoria da conspiração ou não. Que é o seguinte, não sei se o senhor já ouviu falar dessas coisas aqui. Mas aí eu vou fazer o Repórter CBN e aí o senhor responde na volta. Ouço sempre dizer sobre o planeta 9 ou planeta X, Nêmesis, a irmã gêmea, já ouviu essas coisas aqui? A irmã gêmea do Sol, enfim. Já ouviu falar dessas coisas todas? Ouviu falar, a gente ouve. Mas isso aí não tem teoria da conspiração. Porque as pessoas... Aliás, se tem uma coisa que gera possibilidade de especulação, é o espaço, né? Com certeza. Pensando mil coisas sobre isso, explicações às vezes absurdas. Imagino. Muito bom. Professor Paulo Bretones aqui com a gente, vai ficar mais alguns minutinhos. Estamos com transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. Professor Bretones é professor do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Ele está aqui fazendo esse alerta para a gente observar o eclipse da Lua na virada de domingo para segunda, de 20 para 21 de janeiro. Aí estamos falando de eclipse, também de outros fenômenos astronômicos. Aproveite e tire a sua dúvida. Vamos ao Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de janeiro de 2019, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Chiquinho da Mangueira, vai cumprir prisão domiciliar. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão foi do ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. O político foi preso em novembro do ano passado na Operação Furna da Onça, um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele é presidente da Estação 1ª de Mangueira e suspeito de pedir dinheiro irregular para a organização criminosa comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Os envolvidos recebiam propinas mensais que variavam de 20 mil a 50 mil reais. A decisão que determina a prisão domiciliar é provisória e ainda pode ser revista pela 5ª turma do STJ. A quantidade de novos investidores no Tesouro Direto cresceu após os bancos zerarem a taxa de custódia para aplicação. Só em novembro foram registrados 28 mil novos investidores ativos. O resultado é melhor do que o mesmo mês do ano anterior, quando o acréscimo foi de pouco mais de 6.600. Os dados são do Tesouro Nacional. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN.
As principais notícias do dia a cada meia hora. Bem, com o professor Paulo Bretones, da UFSCar, aqui com a gente, falando do eclipse da Lua. Atenção, virada de domingo para segunda, madrugada de domingo para segunda, especialmente você que está de férias, reúne o pessoal para ver o eclipse da Lua. Aqui o Luiz Augusto Rodrigues diz o seguinte: uma das viagens mais lindas é poder estar na zona rural e ver o céu com suas estrelas. Ah, sim, porque na cidade é complicado, né? Verdade. É sempre mais difícil. E a Via Láctea, não é? Ah, então, o que é exatamente? Como é que a gente identifica a Via Láctea no céu? Exatamente, a nossa galáxia, que nós estamos dentro dela, não é? E a parte mais, digamos, a nossa galáxia tem o formato, assim, digamos, de uma pizza, não é? Digamos, né, um bojo maior, assim, no centro, e uma periferia mais, né, distribuída, enfim, não é? Mas um ovo frito, imagine se você quiser falar. Mas o que acontece? Quando nós olhamos aqui de dentro da galáxia, a gente olha a parte de maior densidade de estrelas, é uma faixa branca no céu, né? Que é a Via Láctea. Sim. Então isso aí, quer dizer, quando você vai para um lugar que é no interior, que dá para ver aquela faixa branca... É uma fumaça, lindíssima. assim, né? Exatamente. É como se fosse, né? E a quantidade de estrelas é tão grande que o mais interessante é ver as partes que têm menos estrelas, as partes escuras, como alguns indígenas ou várias civilizações do passado mostraram isso, né? Então, por exemplo, descobri a constelação, a figura da Ema, que eu não vou entrar em detalhes, mas isso a gente pode achar na internet, né? Legal. Que tem o bico da Ema, vem assim na constelação do Cruzeiro do Sul, que passa, a Via Láctea passa por aí, não é? Então, esse fenômeno, essa coisa de observar a Via Láctea também é lindíssimo. É uma experiência que a pessoa nunca mais vai esquecer, né? Mas aí precisa estar num local muito sem escuro, poluição, sem poluição luminosa. Exatamente. Claro que não tem a Lua, né? A Lua também, vamos dizer, nesse aspecto ela vai atrapalhar. E também o céu aberto, né? Sem nuvens, enfim. E tem hoje até aplicativos para ver o melhor lugar, sabia disso? Não. Você fala assim, ó, estou numa cidade, para que lado que eu tenho que ir para sair da poluição luminosa? Eles indicam isso, né? Os aplicativos que mostram para que direção que você tem que ir. Tal. De melhor observação do céu. Isso é possível, exatamente. É muito interessante, vale a pena. Professor Bretones, o Ricardo Esteves, ele está em Paris. Ah, ele mora em Paris. Aí ele quer saber o seguinte, se a percepção da Lua que ele tem em Paris, nesse momento, é a mesma que nós teremos aqui no Brasil. E aí ele cita aqui o Rio de Janeiro. Boa pergunta. Se ele olhar agora para a Lua e a gente olhar agora para a Lua, vai ser a mesma Lua? Quer dizer, a mesma imagem? Sim, aí é que tá. É que a Lua no hemisfério norte é vista, digamos, ao contrário, né? Quer dizer, é aquilo que eu falei, nos primeiros dias da Lua, da sequência de fases, né, da lunação, desde a lua nova até o quarto crescente, depois a lua cheia, nós vemos aqui começar com uma letra C, né? A letra C, e vai indo, crescendo e tal. No hemisfério norte, é ao contrário, né? Então, se eles falam lá, lua Sea Moon, que tem uma música do Paul McCartney que fala isso, né? Sea Moon, né? Significa lua minguante, né? É um exemplo de tristeza, vamos dizer. Isso é muito interessante. C. Exatamente. Pra gente é crescente. Mas a lua cheia o aspecto é igual. É o contrário, mas a lua é o mesmo objeto, visto de maneira invertida, só a isso. A cheia não vai oscilar. A lua cheia não, mas vista de outra orientação, né? Se você olhar as figuras que tem na lua, dos mares e crateras, vão estar ao contrário. Então essa é a coisa que no hemisfério norte será ao contrário. Ah, que coisa linda. É muito legal isso também. Professor Bretones, eu achei até que demorou para chegar essa pergunta que eu vou te fazer, que é do Antônio Carlos Poletti. Qual a possibilidade de haver vida fora da Terra? Bom, essa história também é bastante discutida. Hoje nós temos a astrobiologia, que é uma área muito trabalhada ultimamente, pesquisando-se possibilidades, aliás, estudar a própria origem da vida na Terra e as condições muito diferentes que tem vida no nosso planeta, né? Então, você imaginar que tem peixes que vivem no fundo do oceano, em lugares que é muito escuro, que é não sei o quê, depende da quantidade de oxigênio, etc. Todas essas questões são colocadas para a gente estudar também o que acontece no resto do universo. Então, se você olhar uma lua de Júpiter, por exemplo, que tem água, né, que tem oceanos congelados, você fala, bom, aí é possível que tenha vida, né? Então, esse tipo de investigação tem avançado muito ultimamente, a chamada astrobiologia. Então, sem dúvida, até agora não tem nenhuma confirmação, mas a pesquisa continua muito forte nessa área, sem dúvida. Em Marte também, enfim, vários lugares que está se procurando. Seria o máximo, né?
É muito Apesar de se interessante. encontrar a chance de ser micro-organismo. Talvez micro-organismo, maior, né? exatamente. Ou não, vai saber que, né, Uau. talvez numa dessas luas de Júpiter ou mesmo no planeta, em algum lugar, tem uma forma de vida diferente. Nós não sabemos. Nossos recursos ainda não chegaram, né? Mas podemos Grande descobrir. expectativa nesse aspecto. O Carlos Alberto diz o seguinte aqui, professor Bretones. Uma noite dessas vi um objeto muito alto no céu, bem devagarinho. Seria um satélite? É difícil para o professor dizer. Bem, Mas a gente consegue enxergar os satélites? um pontinho. Em geral, os satélites... Andando assim? Exatamente. Se movimentando? Ou o telescópio espacial. A estação espacial é muito interessante. pra Ela brilha ver? demais. Dá para ver um ponto se deslocando devagarinho, mas existem hoje vários sites e aplicativos que mostram o horário de passagem de satélites. É muito interessante isso também. Isso leva a uma aula muito interessante. Uma noite dessa que a estação espacial está passando, por exemplo, que é visível numa cidade, muito interessante promover com os amigos ou com os alunos a observação da estação espacial. Ou do telescópio espacial Hubble, por exemplo, né? Então isso é possível notar, sim, satélites. Que legal. E tem outras coisas, né, que a gente não sabe explicar, mas são experimentos, são satélites mudando de posição, tem de tudo, né? Sei. Os flares dos satélites, tudo isso pode acontecer, pode ser observado, né? Uau! A Marjorie Pereira pergunta aqui para o professor Bretones o que se sabe sobre as ondas de rádio captadas no universo. Que algo divulgado recentemente e tal. Nós emitimos, é isso? Ondas de rádio? Nós emitimos, claro, nós temos aqui tudo aquilo que se emite de onda de rádio vai até uma certa distância que pode ser captada com limites, depende da potência, enfim, né? Mas ela perguntando o que se capta do universo, nós temos a radioastronomia, não é? Que capta desde a própria observação do Sol até digamos, Júpiter tem, não é? A observação a gente pode perceber por radioastronomia, ou, claro, as galáxias, estrelas que estão emitindo radiação de todo tipo, né? Mas particularmente ondas de rádio, né? E a radioastronomia, hoje existem grupos de radiotelescópios colocados em grande quantidade, isso historicamente vem desde a época da guerra, porque com a Segunda Guerra Mundial os radares foram muito desenvolvidos, isso levou a radioastronomia muito, né? Mas até hoje grandes quantidades de radiotelescópios, por exemplo, no Chile ou em vários lugares do mundo, que detectam ondas e fazem estudos fantásticos nessa área. Então, certamente, o que se descobre sobre radioastronomia é muito interessante também. E é a mesma onda que nós estamos emitindo aqui na CBN? Não. Ondas de rádio em outras frequências que são próprias, que vêm das estrelas, enfim, né, de objetos assim bem diferentes. E o Hamilton de Souza lembra aqui da China, né, que está pesquisando o lado oculto da Lua. Chegou lá. Exatamente, chegou uma sonda no lado oculto da Lua. E é importante conhecer o lado oculto da Lua, professor? Bom, é importante conhecer tudo no universo, né? E os americanos acabaram pesquisando, mesmo depois das Apolos, né? Tem várias sondas que passaram, investigaram e tal. Mas aí, depois de muito tempo, os chineses pegaram essa possibilidade de pousar no lado oculto e estudar melhor a Lua lá. Muito interessante também. E os chineses, eu vou contar uma coisa muito interessante. Eu estive na Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, em 2012, lá na China, e dá para perceber que eles têm um projeto, eles se concentram em fazer aquilo e a coisa acontece. Então, olha, isso é fantástico. Então, se a gente observar a capacidade que eles têm de estudar, de pegar um projeto, fazer acontecer, é um sucesso isso que eles acabaram de fazer. Muito bom. O que mais? Nossa, tem várias perguntas aqui para o professor Paulo Bretones. O Júnior quer saber o seguinte, as estrelas que guiaram os 3 reis magos. O João Júnior, que é de Cristalina, em Goiás. Que estrelas que conduziram os 3 reis magos? Pois é, tem várias maneiras de tentar explicar. Essa é uma questão também que não é fechada. Tem uma situação porque, do ponto de vista científico, do ponto de vista mais assim histórico, não tem registro sobre isso. Ou se tem, a gente não localiza direito. Acontece que isso tem num dos evangelhos, né, no evangelho de Mateus, se não me engano, e há um comentário sobre isso. Agora, o que deve ter acontecido tal época, porque hoje no cálculo Jesus teria nascido não exatamente no ano 1, ano 0, digamos, mas no ano 7 a.C., corrigindo o calendário, né? E o que teria? Tem hipóteses de conjunções de planetas, planeta e estrela, poderia ter sido um cometa, poderia ser... Todas essas questões são levantadas, né?
até a possibilidade de algo que não seja explicado fisicamente. Mas aí, bom, a ciência não vai falar disso, né? Mas, e de qualquer maneira, essa discussão é muito interessante também, de se pensar o que aconteceu no céu. Mas não é fechado, isso é. Bacana. O que é uma estrela cadente, professor? Bom, estrela cadente é o nome popular do meteoro, não é? O meteoro é um objeto que vem lá do céu, que pode ter, digamos, uma rocha, um objeto assim, e quando ele entra na atmosfera, não é? Ele devido à entrada na atmosfera, porque lá no espaço não tem ar, não é? Por conta desse atrito, ele queima e a gente observa então aquele rastro luminoso que é o chamado meteoro, né? Ou estrela cadente. Também muito interessante esse experimento, essa experiência. Quando você chega num curso para professores e pergunta, é uma das coisas que mais nos impactam, né? A gente que dá aula assim. Os professores, por favor, levantem a mão, quem já viu uma estrela cadente? E às vezes você olha que são poucos. Que o professor chega lá com 30 anos de idade, 40, que seja, e nunca viu uma estrela cadente, um meteoro. O que quer dizer uma pessoa que nunca viu uma estrela cadente? Que ela não olha para o céu? Que não olha para o céu, que não teve experiência nisso, né? Sim. Então eu falo, então vai ver, porque tem épocas que tem chuvas e meteoros que dá para ver com mais facilidade, né? Dá para saber, olha, tá mais propício a ter exatamente, uma nessa cadente. noite. Então tem várias, né? E claro, como a Terra passa por regiões por onde passaram cometas, como por exemplo o cometa Halley, então tem, sei lá, você vai ter uma lista, né, Oriônidas ou Orionidas, né, que vem da constelação de Órion, mas é de uma região por onde passa a órbita do cometa Halley, né? E por quê? Foram fragmentos deixados por ele. Assim como você vê um caminhão cheio de pedrinhas, quando ele passa pela estrada vai deixando um rastro, né? E a gente cruza essa região do céu e durante a noite você vê muitas estrelas cadentes. Mas olha que interessante. É previsível, naquela noite você sabe que vai ter vários meteoros, mas você não sabe exatamente, claro, não dá para saber exatamente que hora ou exatamente qual objeto que você vai olhando, indo para cá, indo para lá, né? Essa imprevisibilidade que leva a um outro pensamento, né? Será que tudo a gente tem controle nessa vida? Né? Então, olha só, não é legal? Então a gente pensa nisso, porque e a surpresa de você olhar um meteoro é um negócio incrível também. Porque você fala, nossa... porque é muito rápido, é um fenômeno muito rápido. E ele vem do espaço, né? E você fala, se vem um negócio desse agora, será que eu tô aqui, né? Porque não é que você vai ficar com medo, né? Mas é uma coisa que assusta, né? Mas a estrela cadente ou o meteoro, quando passa, ela deixa aquele rastro atrás? Alguns. Alguns, os maiores, vamos supor, que tem um material maior, né? Aí fica mais faz pesado, risco, assim. Faz um risco que às vezes fica um pouquinho e depois ele vai apagando e tal, né? Coloridos, às vezes. É lindíssimo isso. Você observar uma chuva de meteoros é uma outra coisa muito legal. É uma chuva mesmo? Eles caindo? Chuva assim, no sentido, se diz isso, né? Mas eles partem de uma região chamada radiante e de lá parte um de um lado, o outro vai para o outro, mas a fonte é sempre uma certa região, assim, né? Que é bem determinada, né? É como assim, aí, os fogos no novo. Exato, vem um, vem o outro, que tal. bonito. Ao longo da noite você vai observar vários, assim, né? E é isso que vale a pena. Que lindo você ser premiado, se olhar para o céu e ver um negócio desse. Exatamente, olha que bacana isso, né? Ser premiado assim pelo acaso. É. O Sérgio Yariwaki pergunta aqui, professor Bretones, o que está acontecendo com o campo magnético da Terra? Porque tem algum problema? Bom, eu não diria, a Terra tem um campo magnético que é estudado, é conhecido, a gente sabe, existem variações, né? Porque isso é estudado também ao longo de anos, né? Mas não há nenhuma coisa extraordinária, eu diria, né? Então, e o campo magnético, claro, a gente sabe que os polos dos campos magnéticos da Terra são regiões por onde vêm, por exemplo, as partículas carregadas que vêm do Sol, né? Então a gente sabe que o vento solar, digamos, as partículas que vêm do Sol, resultado, por exemplo, de explosões solares, tudo que acontece lá no Sol, acabam chegando na Terra e vão para as regiões polares, não é? E por causa disso, perto dos polos, a gente vê as auroras, que são fenômenos lindíssimos também. Resultado disso. E por conta de quê? Dos polos magnéticos da Terra, que ficam orientados naquelas direções, né? As auroras boreais, auroras austrais, enfim, são lindíssimas, né? Bom, teremos então um eclipse da Lua, hein? No domingo, virando para segunda-feira, de madrugada. E o professor Paulo Bretones está dando esse alerta aqui pra gente. E aí vai ter a superlua também, que ele já explicou o que é.
E vai ter a lua de sangue? A lua de sangue. Eles chamam isso, também é um folclore, é um não é? termo, também não precisa chamar isso, mas também ficou batizado vai ter uma lua assim. de sangue. Porque a lua é vermelha. Pronto, mas por que a lua é vermelha? Isso é interessante também. Porque os raios de luz do Sol, quando passam pela Terra, passam pela atmosfera. E ao passarem pela atmosfera, não é? Tem uma refração. E aí o que acontece? Os raios são os comprimentos de onda, que são, né, vermelho, né, verde, amarelo e tal. E o que chega na Lua são aqueles que fazem com que o Sol seja vermelho ou alaranjado quando o Sol está se pondo, não é? Então, esses comprimentos de onda mais avermelhados acabam atingindo a Lua durante o eclipse. E ela fica avermelhada. Sim. Se a gente falar lua de sangue, bom, não tem problema. Mas também falar isso é uma coisa também folclórica, né? É engraçado, mas tudo bem. Sim. Né? Quem mais aqui? A Cris Ribeiro. Para quem gosta de observar o céu noturno, quando a luz de um objeto celeste oscila a estrela, quando não é planeta? Pois é, como é que a gente distingue o planeta da estrela? Boa pergunta. Bom, basicamente, a melhor maneira de distinguir o planeta de uma estrela é pelo movimento, né? Pelo movimento não ao longo de uma noite só, mas comparando em várias noites qual é a diferença da posição daquele objeto com relação às estrelas que estão próximas, né? Então, fala, isso aqui é um planeta, né? Mas se você olhar num certo momento que o céu esteja com uma boa visibilidade, não esteja muito, digamos, muita oscilação da cor, digamos, do brilho das estrelas, enfim, as estrelas piscam mais, cintilam mais, e os planetas têm um brilho mais fixo, né? E claro, se você olhar no telescópio, o planeta tem um disquinho, né? E uma estrela é sempre um ponto. Mesmo no maior telescópio do mundo, aí você vai falar, a estrela é um pontinho, enfim, né? Claro que hoje com os instrumentos de detecção se percebe muito mais coisas, mas vamos dizer que a olho nu a estrela brilha, cintila mais, né? Sim, e essa diferença, para quem nota melhor, o planeta tem uma luz mais fixa. Mas quando está perto do horizonte, o planeta vai oscilar mais, porque a espessura da atmosfera é maior, né? Então, a melhor maneira de identificar um planeta, claro que conhecendo de uma noite para outra, é melhor, né? De uma noite para outra. E verificando que o planeta se desloca, né? Puxa vida. É muita coisa, né? Seria legal ter um telescópio, hein? Seria legal, para notar essas coisas todas, né? Será que na cidade dá? Ou é melhor ter um telescópio e ir para o meio do mato? Mas dá. Sabe o que é legal também? Eu acho que é bacana hoje, Tânia, que tem, além de cidades que têm observatórios públicos, tem também planetários, né? Grupos de amadores. Existem grupos de amadores que são muito interessados em observar e promover a observação pública. E vão para a praça, levam telescópios, tal. Lugares que tem isso é muito interessante também, né? Promovem, muitos amigos são feitos, né? A gente já conhece bastante e o pessoal vai observar, né? Agora, é claro, quem tem um telescópio, uma luneta, um telescópio menor que seja, ir para uma região mais afastada é muito legal. Isso é uma coisa bacana de ver. Às vezes você acha que uma estrela é um ponto que você está olhando lá no céu e quando você vai olhar, são 2 ou 3. É um sistema duplo de estrelas. Isso é muito interessante também. Que olhando daqui um pontinho só. Um pontinho só. E quando você olha no telescópio, são 2 ou são mais. Isso também é muito legal de ver. Puxa vida. O William Dias diz o seguinte: os chineses também estão construindo uma parafernália que vai desviar a luz da Lua para iluminar uma certa área aqui da Terra. Bom, tem vários projetos. Esse eu não conheço exatamente, eu já ouvi falar de vários, né? Meu Deus! Existem situações que pegam, por exemplo, a luz do sol com grandes refletores em montanhas e levam para cidades que são em vales, né? Mal iluminados. Sabia disso? Luz do sol. E jogam para lugares que são pouco iluminados, com um grande refletor. Tem tudo isso, né? Os chineses estão... Não os chineses. Isso eu já vi, eu acho que na Europa. Mas, enfim, lugares assim que existem essas coisas, né? Mega refletor, né? Um grande refletor, mas pensam em fazer coisas assim. Existem projetos assim. Eu mesmo não conheço muito bem, mas imagina você nos próximos anos quantas coisas podem ser feitas, né? Sim. A gente fica pensando o que vale a pena, o que não vale. Os melhores foguetes recentemente colocados pela SpaceX, por exemplo, né? Que a própria NASA tem usado para lançar satélites, são avanços fantásticos, né? Que tem acontecido mais recentemente. Meu Deus, então, a gente não tem nem ideia de onde a gente pode chegar, né? Tanta coisa que está acontecendo, né? Não é? Mas desviar a luz do sol, por exemplo, para beneficiar alguma coisa, não, né? Pensaram nisso, né? Mas eu não sei até que ponto essa coisa vai acontecer de fato. Não, tudo bem, para aquela determinada região, mas
Mas a Lua, por exemplo, e outras coisas. Pô, é muito complexo isso. Muita coisa. Aí precisa de muita tecnologia, né? Exatamente. Inclusive, para a gente conseguir sair, nós não saímos pensando em distâncias astronômicas, o ser humano não foi muito longe, né, professor? Só até a Lua, né? Que agora esse ano nós estamos fazendo 50 anos da chegada do homem à Lua. Que é pertinho, vamos combinar. Que é relativamente perto, né? Considerando... 384 mil quilômetros, né? Mas continua se falando em ir para Marte. Embora tenha muita gente que fala também, para que o homem a Marte, né? Tem um astronauta da NASA que recentemente fez uma crítica, né? Interessante isso, né? Para que o ser humano está pensando nisso, né? Enfim, tudo isso é discutível, né? Mas realmente a gente não saiu da vizinhança aqui. E a SpaceX tem essa ideia também, né? De fazer um voo turístico para dar uma volta em torno da Lua com um foguete desses aí, né? Com uma nave dessa daí. Que delícia. Então, e aí os caras são muito milionários para falar, ok, eu pago e vou. Legal, também interessante, né? Legal. Você pode pagar isso, mas daí você fala assim, mas além de pagar isso, porque ele vai ajudar uma comunidade carente. Claro. Tudo isso é muito discutível, vale a pena pensar. Né? Muito dinheiro envolvido. E isso tudo é muito bom para se pensar na evolução da humanidade, sem dúvida, né? Bom, antes de fecharmos aqui, que nós já temos que fechar com o professor Paulo Bretones, deixa eu vender os peixes do Bretones. Temos aqui 3 livros paradidáticos. Os 3 são paradidáticos, né? Exatamente, Os Segredos do Sistema Solar, né? E Os Segredos do Universo, ambos que saem pela editora Atual. Quer dizer, já saíram, né? Já foram adotados em escolas, mas ainda estão no mercado, né? Estão adotados, estão no catálogo. Exatamente. Bacana. É interessante que um deles já começou em 93, o outro em 95, e são edições atualizadas, né? Toda vez que são descobertas novas luas nos planetas ou novos, você tem que atualizar. Mas você vai incluindo aqui. Exatamente, já foram adotados por muita escola. E tem um aqui, puxa vida, esse aqui eu achei bem bacana aqui, Jogos para Ensino de Astronomia. E aí é o professor Paulo Bretones que organizou, e com outros autores todos. São jogos mesmo? São jogos de tabuleiro, de cartas, não é? Então, desde baralho astronômico até bingo do sistema solar, enfim. Então, tem aí uma variedade. Os jogos, então, esse livro é da editora Átomo, e aí dá para você encontrar no site os PDFs dos tabuleiros, das cartas. Só que para entender como é que se joga, tem que ler é melhor ter o livro, né? Mas vale a pena, hein? Isso aí vale a pena para estimular também essa área, né? Muito bom, professor Paulo Bretones, que aula. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Tânia, a oportunidade, você, a Camila, várias vezes que estivemos aí conversando. Sim. Para os ouvintes, né? Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado. Sempre muito bom, professor Paulo Bretones, que é do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos, conversando conosco sobre a astronomia de uma forma geral, mas especificamente chamando a atenção para você observar o eclipse da Lua na virada de domingo para segunda, na madrugada. Professor, rapidinho, antes que eles parem de me olhar feio. Quais os horários aí? Considerando que é horário de Brasília, né? Que já está no horário de verão. A fase parcial, como nós chamamos, quando a Lua toca na sombra da Terra, na região mais interna da sombra, começa às 1h33. A Lua terá entrado totalmente na sombra às 2h41. Portanto, o meio do eclipse vai ser cerca de 3h12 da madrugada. A Lua começará a sair da sombra às 3h43 e terá saído por completo às 4h50. E lembrando que lá altas horas da madrugada, Vênus e Júpiter estarão lado a lado, muito próximos, e ao lado da constelação do Escorpião. Tudo muito visível, vai ser um espetáculo essa madrugada. Tudo na noite de domingo para segunda. De domingo para segunda. Uau, hein? Imperdível. Uma festa. Todo mundo acordado. Ok, todo mundo acordado. Professor Bretones, valeu, hein? Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço também aos ouvintes que mandaram perguntas e participaram aqui na nossa live no Facebook da CBN. CBN, Tempo e Temperatura.